Ei, pessoal. Bom, seguinte, o vídeo de ontem não gravou, tá? Não gravou, então eu vou começar de novo o vídeo que eu falei ontem sobre a coronavírus. Eu vou tentar ser mais rápido, mais sucinto dessa vez, tá? Mas várias pessoas pediram para eu gravar e salvar no Stories para passar para frente, né? Para encaminhar para amigos ou familiares sobre explicando a diferença, né? Dos tipos diferentes de isolamento social e o que tem, a gente tem de dados hoje, né? Em tempo real do coronavírus em relação ao que a gente tem as políticas, né, de isolamento e social ou distanciamento social, alguma coisa assim, tá? Então eu vou começar, eu vou falar a mesma coisa de novo. Quem assistiu ontem já pode desistir, já não precisa preocupar. Eu não tenho muita coisa nova para falar, mas quem não assistiu ontem pode assistir e eu já aviso antes, eu vou deixar no Stories. Se o Instagram não apagar de novo, tá? Então é o seguinte. Bom, para começar, eu vou mostrar a diferença, de novo, vou mostrar a diferença das três formas de políticas públicas para a gente parar, para a gente conseguir reduzir um pouquinho os efeitos do coronavírus, tá? Bom, do Covid-19. Então, a gente tem o mais leve de todos, que é distanciamento social. Distanciamento social é quando você continua a sua vida normalmente, mas você não tem contato físico ou não fica próximo de outra pessoa, tá? Que foi a política que o Japão fez, política de saúde pública que o Japão fez assim que ele viu que o coronavírus estava virando uma pandemia, tá bom? A segunda forma é a forma intermediária, que a gente chama de isolamento social. Isolamento social é você colocar pessoas para elas frequentarem pontos de conexão, frequentarem menos pontos, zonas de conexão entre várias pessoas, tá? Ou seja, ficarem mais em casa, ao invés de lugares públicos onde eles podem entrar em contato com mais e mais pessoas. Mesmo que elas não entrem em contato com pessoas, mas elas podem tocar objetos ou locais onde outras pessoas encostaram, tá? Então aumenta muito a contaminação entre as pessoas, tá bom? Bom, e o terceiro tipo, que é o tipo mais forte, é o que a gente chama de quarentena, que é a pessoa ficar isolada total em sua casa, tá bom? Então, distanciamento social, que é você evitar ficar próximo de pessoas e encostar em pessoas. O outro é isolamento social, que é você ficar mais em casa e sair só quando realmente for muito necessário, mesmo assim praticando as políticas de distanciamento social. E por último, a gente tem a quarentena, que é a pessoa ficar em casa mesmo, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho. Bom. Aí dentro do intermediário, já vou falar de uma vez. Dentro do intermediário do distanciamento social, nós temos dois tipos diferentes. Nós temos o que a gente chama, que agora é o terraplanismo agora, né, dos bolsonaros, que é o isolamento social vertical. O isolamento social vertical é aquele que você pratica o seguinte: você coloca as pessoas que são mais vulneráveis, que são os idosos, e você coloca os idosos dentro de seus próprios apartamentos, então eles têm o isolamento total, tá? O isolamento social total. Os indivíduos, e você mantém o restante da estrutura social, os mais jovens, eles mantêm a vida deles, mas só com isolamento social, só com distanciamento social, sem isolamento. Bom, esse seria o vertical, então você só faz isolamento social mesmo daqueles frágeis. Eu vou fazer um comentário melhor, porque o pessoal fala que isso é melhor para a economia, mas eu vou fazer um comentário falando o quanto que isso é um problema biológico, tá? E o outro é o isolamento social horizontal. O isolamento social horizontal é todo mundo está isolado, todo mundo completamente isolado, que é o que a gente sabe que dá mais efeitos dentro dos dados estatísticos que a gente tem. Quer dizer, não é igual o da quarentena, mas continua sendo muito rígido, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando da política do distanciamento social. O distanciamento social foi colocado, iniciado por um país que ele já tem a cultura de fazer distanciamento social, que é o Japão. Então o Japão, por exemplo, ele começou, assim que eles viram que tinha o problema do coronavírus,
Eles fizeram distanciamento social, mas eles já têm uma cultura já de distanciamento natural deles. Por exemplo, se vocês olharem a média de relação sexual, o início da relação sexual, da vida sexual do japonês, é de aproximadamente 27, 26 anos de idade. Então eles já têm uma cultura de distanciamento social. Eles também têm o hábito de colocar máscara, que é uma das melhores ferramentas para evitar a transmissão, o espalhamento do vírus. Eles não têm vergonha disso. Exceto no metrô, onde eles ficam se encostando o tempo todo, que a gente sabe disso, o restante do tempo eles não se encostam. Então o isolamento social para eles funcionou relativamente bem. Mas, eu vou mostrar para vocês nos gráficos ali depois, que segurou durante um tempo a curva de transmissão, mas depois de um certo tempo tem um aumento grande da transmissão. Então, ele segurou, mas hoje o Japão está tendo casos, ele está em crescente no número de casos com coronavírus, tá bom? Bom, agora vamos pro segundo, não, vamos pro terceiro de uma vez, depois eu volto pro segundo, que seria o caso da quarentena. Da quarentena, quem fez, né, que é o país que pegou a quarentena e foi rígido, que não é bem uma democracia, né, é a Singapura. Singapura é um país com regras muito rígidas. Você fala um palavrão na rua, você pode tomar multa e ser preso, tá? É onde alguns dos nossos, por exemplo, o brasileiro, um dos fundadores do Facebook, ele agora mora. E a Singapura, ela fez quarentena total. O que aconteceu? Se você olhar a curva, eu vou mostrar para vocês o gráfico da curva. A curva, ele se mantém muito baixo, o número de casos com coronavírus se mantém muito baixo. Depois ele vai dar um pico no final também, eu vou mostrar para vocês. Ele é interessante. Eu vou falar por que ele foi interessante. Mostrando os gráficos, que aí eu mostro os dados, para não ficar uma coisa de achismo, né? Coitada, a Gabi Prioli sofreu lá na CNN com o negócio do achismo. Então eu vou mostrar de novo dados, para não ficar igual aquele Coppola lá que fala um monte de besteira. Eu tenho que parar, senão o pessoal vai me xingar de novo. Bom, e o outro, eu vou falar agora dos intermediários, que é o isolamento social, né? Vertical e horizontal. O isolamento social horizontal, aquele que eu falei que todo mundo fica isolado, ele é interessante porque você tem menos contato com as pessoas, você tem menos contaminação. Beleza, você diminui a taxa de contaminação. No vertical, você mantém isolados só os idosos, que são vulneráveis, e mantém as pessoas trabalhando para girar a economia, de acordo com algumas pessoas, que seria melhor. Qual que é o problema disso? Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos mostrando quanto é perigoso você manter as pessoas mais jovens trabalhando enquanto os idosos estão isolados. Por quê? Porque o vírus tem mutação. Tem um trabalho, vou mostrar para vocês da Islândia, em que foram identificadas aproximadamente 40 mutações no vírus. Como é que isso acontece? Por que isso é um problema? Bom, outro trabalho que eu vou mostrar para vocês é quando nós estamos com o vírus, estamos contaminados com o vírus, mas nós não temos sintomas, ou temos sintomas muito leves, que a gente vai achar que é uma gripezinha, né? Como diz o nosso presidente, você vira uma cultura, literalmente uma cultura, um ambiente de crescimento de vírus. É isso que você se torna. E aí você começa a produzir vírus sem parar dentro do seu corpo, e no trabalho que tem, numa das pesquisas científicas que tem, mostra que dentro da mucosa, não só da garganta, mas também do nariz, fica uma quantidade imensa de vírus. Imensa. Mesmo que as pessoas não tenham sintomas. Então a pessoa não tem sintoma, mas ela continua produzindo vírus. Qual que é o problema disso? A pessoa tem uma quantidade imensa de vírus, esse vírus, por uma taxa de reprodução, ele começa a ter mutações e aparecem novos vírus. Na Islândia, 40 novos vírus, 40 novas mutações. No Brasil, nós temos 2 identificadas lá no começo, eu não sei como é que está agora. Ou seja, o que isso dá de problema? Se dá uma diversidade grande de tipos de vírus. Você pode ter vírus mais leves, que é um dos que foram identificados na China, que dá sintomas mais leves, mas tem vírus que depois tem a mutação, eles ficam muito agressivos. E é o caso que a gente acha que está acontecendo muito nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos a taxa de infecção e de sintomas está chegando num nível tão forte que crianças, jovens, adultos, eles estão sendo internados com síndrome respiratória, ou seja, com dificuldade de respiração e outras coisas mais. E depois, obviamente, e outra coisa que a gente vem vendo é que está chegando a ser tão agressivo que algumas pessoas estão morrendo. Jovens, crianças, adultos, jovens adultos, eles estão morrendo. Então, olha o problema
do que, por exemplo, ontem teve o buzinaço aqui, né? Para o pessoal, para abrir o comércio. Olha o problema de você colocar uma pessoa jovem para trabalhar sem ter a vulnerabilidade de um adulto. Você coloca essa pessoa para trabalhar, fazer uma cultura, uma multiplicação desses vírus, aumentar a chance de ter mutação para passar para frente, e isso vai ficar mais agressivo. Aí o que acontece? Essa pessoa pode passar para o idoso, que vai ficar ainda mais agressivo para o idoso, e vai passar para os colegas dele, o irmão dele, a filha dele, a sobrinha dele, que vai agora ser agressivo e vai levar essa pessoa para o hospital. Então, o problema desse isolamento social vertical é que nós podemos criar vírus mais agressivos. Tá? E já temos cepas, já temos mutações de vírus diferentes do coronavírus. Está ficando cada vez mais difícil tratar esses pacientes. Vocês devem ter visto, tem vários outros tipos de tratamento que o pessoal está testando, tal. Eu posso depois falar até mesmo desse tipo de tratamento do que a gente sabe dentro da ciência. Mas eu vou mostrar primeiro os gráficos para vocês, agora para sustentar o que eu falei, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui. Vamos no meu computador aqui. Não vou mostrar minha senha, né? Vocês estão doidos? Vamos lá. Olha só. Reparem só. Reparem os gráficos que nós temos em relação aos países. Primeiro, eu vou começar vou colocar assim, deixa eu ver como é que a gente tira essa... De novo, né? O mesmo problema. Vou tentar tirar esse excesso de reflexo. Então vamos lá. Quando a gente olha, vou começar pelo caso do Japão. Vamos descer aqui, vou no Japão. Cadê o Japão? Japão. Então aqui, ó. Vamos olhar no caso do Japão. A gente sabe aqui, a gente vai olhar o número totais de casos confirmados. Tá aqui, ó. E agora eu quero que vocês vejam assim, ó. Olha uma coisa interessante, número de mortes. Então nós temos aqui o número de mortes, tá bom? Reparem na curva. Olhem a curva do Japão. Ele faz, depois que ele tem identificação dos primeiros casos aqui, a gente vai vendo que ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Agora a gente está numa fase, uma curva exponencial de aumento muito grande dos casos, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, se a gente fizer o número de casos, a gente vê que tem poucos casos com isolamento social, com distanciamento social. Então, lembrando que o Japão ele usou a estratégia de distanciamento social. O pessoal perguntou aqui o número do site. Aí, Bruna, vou mandar aqui, ó. O site é Coronavirus Live Tracker, tá? Ele pega essas informações todas ao vivo, o tempo todo, em tempo real. Então, o que a gente olha aqui, ó? Ele faz distanciamento social. E a gente vê que o número de casos é pequeno, mas chega um ponto que agora no Japão a gente teve um aumento grande do número de casos. Como eu falei para vocês, você faz o distanciamento, mas as pessoas têm a mutação, obviamente vai ter o vírus, obviamente mais mutações, vai ter mais casos. Então o que a gente tem no Japão mesmo com uma quantidade pequena, né, relativamente pequena de número de casos, também tem uma quantidade pequena de mortes. Então, o fato do isolamento, do distanciamento social deles já conseguiu segurar a doença. Só que agora entrou em curva um aumento grande de pacientes. Olha só, vocês veem que a curva ela não conseguiu ficar tão achatada. O que a gente fez foi reduzir o delta. Tá? Bom, essa é uma vantagem do Japão, legal demais. Beleza, o Japão é interessante, mas ele tem essa cultura já de isolamento social. Então agora ficou mais fácil para isso. De distanciamento social, então ficou mais fácil para eles. Agora eu vou em um outro país que ele usou a estratégia de quarentena. Então, quarentena total. Então, isolamento fortíssimo. Foi Singapura. Singapura, vocês podem ver, tem 879 casos confirmados. Número total de mortes, 3. Recuperaram 228. Agora, o que eu quero que vocês vejam, então, é a curva. Vejam a curva da Singapura. Singapura, ela começa com uma curva baixíssima nos primeiros casos e ela se mantém baixíssima nesse momento aqui, agora deu pico. Então, o que a gente sabe durante esse período de cá, a gente conseguiu reduzir bastante as pessoas que foram contaminadas. A gente foi empurrando para frente o número de pessoas contaminadas, tá? Porque eles fizeram um isolamento de quarentena, um isolamento forte. O que acontece? Durante esse período, várias pessoas, obviamente, viraram culturas de vírus, né? Elas vão criando novas mutações, essas coisas todas. Só que poucas pessoas. O que acontece nesse momento, então?
a gente vê que durante esse período, desse período de cá até esse período, a gente conseguiu segurar, a Singapura conseguiu segurar esse crescimento que é inevitável. E durante esse 1 mês e meio, mais ou menos, que a Singapura segurou essa quantidade de pacientes, essa curva, esse crescimento inevitável, Singapura preparou seus hospitais, preparou os leitos, preparou toda a saúde pública para isso que vinha chegar. Então, quando a gente faz isolamento social, não é necessariamente falando que as pessoas não vão ter a doença, mas vamos segurar para que poucas pessoas morram, porque olha o número de mortes em Singapura, gente, 3. Então vamos segurar a disseminação da doença para que a gente consiga se preparar melhor para a doença, para esse pico que vem. Então, se a gente olha o número de casos era baixo, diários, baixo, até chegar num ponto em que fica alto. É isso que nós, da comunidade científica, estamos falando enquanto não sai um medicamento ou enquanto não sai uma vacina. Segura a onda para a gente se preparar, para a saúde pública se preparar, para quando chegar o pico, a gente ficar pronto para não ter morte em excesso. Porque para um cientista, uma morte é muito. Tanto é que o que a gente gasta de energia e dinheiro para parar com efeitos colaterais de medicamentos que funcionam para 96% das pessoas, mas 4% ainda morre, ou morre por causa do efeito colateral, então uma vida para a gente é importante. Então isso aqui é o que a gente está tentando segurar para que a gente se prepare, para o Brasil se preparar para depois chegar nesse pico. Bom, mas obviamente a gente perdeu o tempo, então vamos aqui falar do Brasil. O Brasil, cadê? O Brasil não é um dos piores casos, tá? No Brasil a gente tem hoje 4.330 casos confirmados, 140 mortes, tá? Mas já temos 120 casos recuperados. Isso significa o quê? Que na curva do Brasil, durante esse período aqui, ó, que são os primeiros sintomas, as primeiras pessoas que foram internadas, durante esse período, algumas pessoas hoje que foram infectadas aqui já se recuperaram. Que é o caso da Singapura, que ela conseguiu segurar por muito tempo, né? Ela começou mais cedo e se segurou por muito tempo. Então, essas pessoas se recuperaram, aí saíram, e aí novas pessoas entraram para os leitos. Então, essa é outra ideia. Segura para que alguns se recuperem e os novos entrem. Então, quando a gente olha no crescimento de curva, o Brasil ele está relativamente, aqui tem uma variação, mas ele vem segurando um pouquinho. Mas qual que é o nosso problema hoje? Bom, nós sabemos que os sintomas eles aparecem aproximadamente de 15 a 21 dias depois. Então, as pessoas que estão aqui, entrando agora no hospital, elas foram infectadas mais ou menos aqui. Então, a gente só vai saber os efeitos de uma carreata de ontem ou de pessoas indo trabalhar hoje daqui 15 dias. Então, essas pessoas que foram contaminadas aqui, nesse período, elas só vão para o hospital lá na frente. Então, a gente não sabe os efeitos dessa parte de infecção ainda nos hospitais. Então, essa é a nossa preocupação no Brasil. Mas o que é interessante é, o fato de a gente ter realizado isolamento social rápido fez com que essa delta da curva não ficasse tão forte como a gente imaginava que ia ser. Apesar que tem muita subnotificação, a gente não sabe ainda. No caso do Brasil, a gente fica sempre preocupado, tem muita coisa para discutir. Eu aceito as limitações, mas eu vou trabalhar em cima dos dados que a gente tem aqui. Eu não vou especular muito não vou fazer nenhuma propaganda política, nada disso, tá? Estou trabalhando em cima dos dados. Bom, agora vamos para um caso famoso, que é um caso ruim, triste. Itália. Olha, Itália já teve 97.689 casos. Tá? 97 mil, quase 98 mil casos. Se a gente olhar no caso da Itália, que é muito triste, são 10 mil pessoas mortas. Tá bom? São 10 mil mortes. 13 mil pessoas se recuperaram. Olha só, é muito pouco. A proporção aqui é horrível. Quando a gente olha o gráfico aqui, a curva, olha só. Reparem aqui que na Itália, quando ela menos esperou, já tinha um pico gigante. Isso significa o quê? Que esse delta da Itália está alto, né? O ângulo está alto, mais alto que o do Brasil. A gente conseguiu, talvez a gente tenha segurado um pouquinho. Até o meu irmão está falando que o efeito do afrouxamento que o povo fez a partir de hoje vai aparecer mais tarde. Exatamente. O Thales me lembrou aqui agora. Então a gente só vai saber os efeitos mesmo do isolamento social mais para frente. Então o que acontece? Aqui, ó,
Se vocês olharem na Itália, essa parte de cá, esse pessoal que foi contaminado aqui, elas estão começando a chegar no hospital agora. Então aqui esse período, e esse pessoal que estava no hospital é o pessoal que foi contaminado aqui, ó. Então aqui o pessoal foi contaminado, incubou o vírus, criou várias mutações, aí ela apareceu o sintoma, aí o que ela fez durante esse período, ela contaminou mais um monte de pessoa que vai aparecer aqui. Aí aqui essa pessoa vai aparecer aqui. Essa pessoa que foi contaminada aqui vai aparecer lá no futuro. Tá? Então olha o perigo do isolamento social vertical. A gente tem que sair da rua. Olha a Itália, 10 mil mortes. Vamos olhar aqui, vamos falar outro país que agora está em crise pesada? Espanha. Espanha está no mesmo caso, 85 mil casos, 7 mil mortes. Olha o delta da Espanha. A Espanha só fez o isolamento social mais tarde. Então está de novo, é um perigo. De novo, lembrando, vou repetir, igual eu faço na minha sala de aula quando eu vou falar de potencial de ação. Olha só, essa pessoa que foi no hospital nesse momento aqui, ó, ela foi contaminada por aqui, tá? Talvez a escala aqui seja errada, seria mais aqui, ó. Então o que acontece? Essa escala, quando ele foi contaminado aqui, ele vira vírus, mutação, parece sintoma. O que acontece? A mutação dos vírus que ele fez aqui, que ele virou uma incubadora de vírus, faz com que outras pessoas se apresentem, ou sejam contaminadas com novos vírus que você ficou incubando durante um período aqui. Aí essa pessoa contaminada com um vírus que pode ser mais grave, aí o que acontece? Ela aparece no hospital aqui, com uma nova mutação, com um vírus mais forte. Tá? Então aqui de novo nós temos aqui o delta forte da Espanha, que adotou o isolamento social muito depois. Vamos olhar um exemplo aqui, antes de chegar no pior dos casos, que seria os Estados Unidos. Vou colocar aqui a Coreia do Sul, que é o caso famoso. 9.600 pessoas, 158 mortes. Tá? Olha que interessante como é que foi a Coreia. A Coreia, ela começou alto. Quando ela chegou aqui, ela fez o confinamento das pessoas, isolamento social forte. Quando ela fez isolamento social forte, abaixou o número de pessoas aqui. Na verdade, não foi nesse momento. O isolamento social forte começou por aqui. E aí as pessoas foram menos contaminadas, a gente tem aqui de leve. Perigo. A Coreia está abrindo de novo antes de um tempo necessário. Tá? Antes de um tempo necessário para parar total, a Coreia está abrindo de novo. Eu vou mostrar artigo já sugerindo que pessoas que foram contaminadas antes já estão sendo recontaminadas. Ou seja, o vírus teve mutação e agora o sistema imune não consegue segurar de novo. Tá? O sistema imune não consegue reconhecer. Vamos para um bom exemplo agora? Deixa eu achar aqui, ó. Alemanha. A Alemanha teve o caso forte. O problema da Europa é sempre porque é um centro, um hub, né? Todo mundo aparece e vai para lá. Então o que acontece? Ela vem para cá, 64 mil pessoas confirmadas ali, ó. Quantas pessoas morreram? 560. Compara 560 da Itália, ou da Alemanha, com os 10 mil da Itália. O que a Alemanha fez? A Alemanha ela tem uma cultura altamente científica e o pessoal realmente abriu mais. Ó, fechou muito, fez isolamento social e investiu pesado em hospital. A Merkel é, para mim, a melhor presidente do mundo, né? Primeiro-ministro do mundo. Ela conseguiu segurar, com todos os defeitos dela, eu sei disso, mas segurou por muito tempo, por um pequeno curso de tempo. O delta ficou alto, não teve mais como segurar, mas ela investiu pesado em hospital. Tá? Pesado. Então tá cheio de leitos. A Alemanha conseguiu segurar aqui. Ó. Bom, agora vamos lá, pior caso de todos, Estados Unidos. Vejam os Estados Unidos, hoje tem 143 mil pessoas contaminadas. Os Estados Unidos já está com 2 mil mortes. 2 mil mortes. Olha o delta dos Estados Unidos. O delta dos Estados Unidos está absurdo. Vai ser um massacre nos Estados Unidos. Dá dó de ver isso. O Trump fez... A guerra política do Trump vai criar um massacre nos Estados Unidos. Por isso que as pessoas estão comprando armas ali. Virou o segundo produto mais comprado depois do papel higiênico nos Estados Unidos é arma. Então olha só o delta dos Estados Unidos. Se a gente olhar o número de casos, olha como é que o número de casos por diários vem aumentando. Então o que acontece? A gente vê que os Estados Unidos é um péssimo exemplo a ser seguido. Não podemos seguir o mesmo caminho. Não podemos. É um perigo. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro país que é interessante de mostrar. Voltando ao Brasil aqui, né? De novo, 140 mortes em 4.300 casos. Voltando no exemplo
de onde os Estados Unidos pode chegar. Itália, 97 mil pessoas contaminadas, 10 mil mortes. Gente, isso significa 10% dos pacientes contaminados morreram, independente da idade, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas coisas que eu falei antes, né? Primeira coisa, vou chegar aqui nesse artigo. Esse artigo saiu no New England Journal of Medicine e ele mostra, por exemplo, aqui ó, deixa eu fazer mais distante. Você já vê que as pessoas, mesmo quando elas são contaminadas e elas não têm sintomas, esse trabalho que saiu esse ano, foi esse ano? Acho que foi. Isso, agora, recente, ó, 19 de 2020, 19 de março de 2020. Reparem só nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse. Aqui na legenda ele vai falar que ele vai explicar, isso aqui é RT-PCR, tá? Isso aqui é como se fosse o seguinte, ele acha o vírus, ele faz um teste para achar o vírus na pessoa. As pessoas aparecem, depois que elas têm um sintoma, tem as pessoas aqui, deixa eu achar aqui de novo. Tem alguns em vermelho. Em vermelho são pessoas que ficaram com sintomas graves, tá? Em azul